nós vamos falar sobre a população brasileira e suas origens. Bom, para começar, a primeira população brasileira não foi os portugueses, mesmo que muita gente ache. Foram os índios, que os índios viviam aqui no Brasil desde o começo e viviam lá na deles, nas casinhas deles e tal. Só que aí os portugueses chegaram e, como muitos sabem, colonizaram os índios. E os índios, como são a população inicial do Brasil, são eles que começaram a economia não, a cultura brasileira em si, mesmo que tenha sido meio apagada, começou por causa dos índios, a base. Aí chegaram os portugueses com seu modelo de colonização, de extração, que eles chegavam, tiravam as coisas que eles necessitavam, como por exemplo riquezas como pau-brasil. O Brasil foi a primeira que eles acharam, mas eles queriam achar ouro, prata, minerais, por causa do modelo de riqueza capitalista na época, que era o mercantilismo, que se baseava no acúmulo de ouro e de prata. Enfim, os portugueses chegaram e imporam sua cultura aos povos que aqui viviam. E isso foi bastante triste, porém ajudou a criar a nossa identidade nacional, primeira no caso. Outro grupo que também participou da criação e a formação da população brasileira foram os negros, originários de diferentes regiões do continente africano e povos de diversos grupos e culturas, entre eles sudanos, banguelas e bantus. Os primeiros escravos africanos chegaram no Brasil em meados do século XVI. Foram destinados a trabalhar com agromanufatura açucareira no Nordeste e a extração de metais preciosos em Minas Gerais. Oi, índio. Ora, pois, você estaria interessado em comprar este belo espelho? Custará apenas esta bela espécie de pau-brasil. Todos os que você tiver no seu país. Quer? Estamos aqui. Bem, falando um pouco sobre o segundo reinado, avançando um pouco já no período da história, tivemos uma grande imigração europeia, motivada pela unificação dos países europeus, como a Alemanha e a Itália, e também pelo contexto da Revolução Industrial. No Brasil, tivemos como motivo a expansão do café, que se estendia do Vale da Paraíba para o interior de São Paulo, e a Lei Eusébio de Queiroz. O que ela dizia? Ela proibia o tráfico de escravos no Oceano Atlântico. Ou seja, não podia mais entrar escravo novo da África no Brasil, só os que já tinham lá. O que eles estavam pensando? Se eu não posso mais fazer mais escravo aqui, eu vou ter que trazer gente de fora para trazer mais mão de obra. Como está me expandindo o café, eu preciso vender café para a Europa e está crescendo muito rápido, eu preciso trazer mão de obra. O que eles fizeram? Um programa de imigração desses europeus que estavam nos países, por exemplo, Itália e Alemanha, que estavam se unificando para morar aqui. Bem, quando eles começaram vindo... Aí também tinha uma outra questão de branquear a nossa população, que eles diziam que era uma população meio suja, meio atrasada, por conta da miscigenação dos povos luso-africanos e indígenas. Falando um pouco mais sobre regionalização, eles começaram primeiro chegando na região sudeste, por causa da situação do café. Só que o que acontecia? Eles chegaram aqui no sudeste e trabalhavam mais como mão de obra contratada pelos senhores senhores donos das fazendas. Eles viviam como mão de obra trabalhista nos campos de café. Eles não tinham moradia, então eles acabavam morando nas senzalas onde ficavam os negros. O que aconteceu? Isso acabou, eles ficaram muito furiosos, daí eles foram lá e mandaram cartas para a Europa e eles disseram assim, não, Brasil, assim não vai dar, não. Daí, o que aconteceu? Parar um pouco, daí eles disseram assim, o que eu posso fazer? Eles criaram a Lei das Terras em 1850. O que significava isso? A terra que não tinha dono passava a ser do Estado. Aí, o que aconteceu? As companhias de imigrantes, compraram essas terras do Estado. E aí, o que aconteceu? Eles compraram principalmente terras do Sul, tá? Ali na região da Serra e das Fronteiras, e deram para esses imigrantes. Revenderam para esses imigrantes que vinham. Então agora eles não passaram mais a ser mão de obra, eles passaram a ser proprietário das terras. O que isso auxiliou? Isso auxiliou a eles chegarem cada vez mais no Brasil. Chegaram alemães, italianos, poloneses, japoneses. Isso ajudou a criar uma diversidade na nossa cultura e na população que nós encontramos hoje. Eu vou falar um pouquinho
pouquinho sobre a população e o território no Brasil. Por mais que o Brasil seja um país muito grande em população, com cerca de 203 milhões de pessoas, ele não é muito denso demograficamente falando, porque são apenas 24 habitantes por quilômetro quadrado, o que comparado com outros países que estão nesse ranking da população elevada, é pouco, tipo a Coreia do Sul, é muita pessoa por quilômetro quadrado, coisa assim. E isso se deve em grande parte porque a população do Brasil é mal dividida, tá muito no leste e pouco no centro. Tipo, se você for comparar São Paulo com a Amazônia, tem muito mais gente em São Paulo e pouca gente na Amazônia. Coisas assim. Isso se deve também, tipo, quando vieram colonizar aqui o Brasil, concentraram as atividades econômicas no leste do país, e isso se tornou algo cultural assim, no país, que tudo de atividade econômica está concentrado no leste. Por exemplo, o maior polo industrial do país é onde? São Paulo, e é tudo no leste mesmo do país, e o centro fica menos ocupado.